O Yin e Yang são masculino e feminino, o Sol e a Lua, a noite e o dia, Áries e Libra, e assim por diante. Ninguém é totalmente bom, assim como todo homem tem a sua essência feminina. O Kung Fu visa um equilíbrio entre as forças antagônicas. A arte marcial é o domínio de uma profunda energia organizada por cada indivíduo. A filosofia oriental do Yin e Yang. Yin representa o negro e o princípio feminino, sombra, o negativo, a noite é passivo e etc. Yang é branco e representa o princípio masculino, o positivo, o dia, etc. Ambos são diferentes, sem um não poderia existir o outro, um necessita do outro e com o desaparecimento de um deles, o sistema ficaria desaparelhado. Na parte Yang, branco, existe o Yin, um círculozinho negro, e na parte Yin, negro, existe o Yang, um círculozinho branco. No positivo há o negativo, assim como no negativo há o positivo. Yin e Yang unidos formam o supremo último denominado Tai Chi. Essa é a disciplina oriental na China muito importante para o homem de nossa era. O erro mais comum é identificar esse símbolo como uma dualidade, quer dizer, Yang como contrário de Yin e vice-versa, o bem e o mal. No símbolo há um ponto branco na zona negra e um ponto negro na zona branca. Isso serve para ilustrar o equilíbrio da vida, posto que nada pode sobreviver por muito tempo funcionando para qualquer extremo, seja o negativismo ou o positivismo. Por conseguinte, a firmeza deve ser dissimulada pela gentileza e a gentileza deve ocultar-se da firmeza. E é por isso que um praticante de Kung Fu deve ser flexível como uma mola. É de se observar que a árvore mais rígida é a que mais facilmente se dobra segundo a direção do vento. Do mesmo modo, seja no Kung Fu ou em qualquer outro sistema, é preciso ser gentil sem ceder completamente. Ser firme, mas não duro, que ainda, quando ser forte, se deve resguardar da força com brandura e ternura, pois, se não há brandura na firmeza, não se é forte. De uma maneira similar, se possui firmeza dissimulada com brandura, ninguém poderá penetrar a sua própria defesa. Esse princípio de moderação prevê o melhor meio de autopreservação, pois já que aceitamos a existência da unidade, Yin Yang, em tudo e não de aplicar um tratamento de dualidade. Asseguramos dessa maneira um estado de tranquilidade, permanecendo separados e não nos inclinando para algum extremo. Ainda quando nos inclinamos para algum dos extremos, seja o positivo ou o negativo, fluiríamos junto com ele a fim de controlá-lo. Essa maneira de fluir com ele sem se aderir a ele é a verdadeira forma de libertar-se dele. Quando os movimentos de Yin e Yang fluem para os extremos, ocorre a reação. Porque quando Yang vai ao extremo, se transforma em Yin, e quando Yin ativa a válvula Yang, vai ao extremo, regressa a Yang. Assim é que cada resultado causa do outro. Por exemplo, quando se trabalha até o sucesso, se cansa e se tem que descansar. Do Yang ao Yin. Depois do descanso, pode trabalhar de novo, do Yin ao Yang. Essa incessante mudança de Yin e Yang é sempre contínua. A aplicação da teoria Yin Yang no Kung Fu se conhece como a lei da harmonia, na qual se deve estar em harmonia com e não contra a força do oponente. Suponhamos que A aplica força a B. B então não deve opor nem ceder totalmente, porque esses não são senão os extremos opostos à reação de B. Por outro lado, ele deveria completar a força de A, com força menor levando para a direção de seu próprio movimento. Assim como o açougueiro conserva sua faca cortando ao longo do osso e não contra ele, o homem Kung Fu se preserva seguindo os movimentos do seu oponente, sem oposição, sem disputar, Wu Wei, ação espontânea ou espiritual. Essa assistência espontânea ao movimento de A, tal como se dirige, resultará em sua própria derrota. Quando um homem Kung Fu finalmente compreendeu a teoria do Yin Yang, ele já não jogará com a chamada gentileza ou firmeza. Ele simplesmente faz, atua de acordo com os requerimentos do momento. Ele não tem necessidade de justificar-se
como tantos outros mestres que se viram obrigados manifestando seu espírito ou sua força interna. Para ele, com vista a um grande futuro, o cultivo da arte marcial regressará à simplicidade. Somente pessoas de pouca cultura se justificam e se gabam.